Tá? Pessoal, então, na aula passada, a gente falou sobre as integrais definidas e como as integrais representam uma soma de muitos termos, né? E que a soma a gente chama de soma de Riemann até n, e a área, a integral, é quando essa soma é elevada ao limite de n indo ao infinito. Lembra disso, né? Bem anotadinho. Agora, o tema da aula de hoje é o teorema fundamental do cálculo, que a gente viu lá no finalzinho, que a gente pode resolver a integral como sendo a primitiva, ou antiderivada. Então vamos construir essa teoria. Por que a gente pode usar aquilo? Porque a integral ela é uma área, né? É um somatório de áreas que calcula uma área abaixo de uma função. Então, como que a gente pode usar a antiderivada para isso? Essa é a pergunta que a gente quer responder hoje, certo? Só que antes de responder essa pergunta, uma parte da aula passada que faltou, mas que encaixa, né? É a parte de propriedades das integrais. São umas propriedades básicas que têm a ver com o fato de a integral ser um somatório. Então, são propriedades que são consequências da soma, ok? Então, por isso que a gente fala dessas propriedades quando a gente fala da integral definida. Porque a gente ainda está tratando a integral como soma. Chega um momento que a gente meio que para de tratar a integral como soma, mas eu já falei várias vezes e vou destacar mais uma vez, nunca esqueçam que o símbolo S está fazendo uma soma de infinitos termos, certo? Que são áreas. Na verdade, são áreas de retângulos, ok? E que no limite de n no infinito a gente tem uma integral. Que a gente vai ganhar um grande atalho agora com o teorema fundamental do cálculo. Mas antes de a gente falar, então, o teorema fundamental do cálculo, o professor já está se repetindo aqui. Vamos lá. A gente tem algumas propriedades. Lembra então que esse símbolo aqui, o S esticado, é o somatório, né, de áreas que vão do intervalo entre A e B. A primeira propriedade das integrais, eu vou fazer o seguinte, ó. A integral de uma constante em dx, ela vai ser igual a c vezes x, para ser uma constante qualquer. Deixa eu dividir o quadro aqui. Tá. Sendo C uma constante qualquer. Eu vou fazer um gráfico pequenininho aqui, para a gente ver o que isso representa no cálculo de áreas. Se a gente tem o C, uma função que é igual a uma constante, então significa que aqui ela não varia, ela tem sempre o mesmo valor, certo? Também para valores negativos de x. Mas aí a gente vai fazer a integral de A até B. Eu escrevi errado aqui, que é de B menos A. Desculpem, uma correção importante aqui. A gente vai fazer a integral de A até B, então a gente está calculando efetivamente essa área aqui, ó. E essa área, a gente não precisa dividir em infinitos retângulos, a gente pode calcular a área dela própria, que é um retângulo, né? E a área desse retângulo é a base, que é B menos A, vezes a altura, que é o C. Então, essa primeira propriedade é a integral de uma função constante é igual a constante vezes a diferença dos limites, ok? Isso aqui fica bem claro quando a gente usa o teorema fundamental do cálculo. Mas, por enquanto, a gente ainda está com a ideia de somatório de áreas. Segunda propriedade é a seguinte, ó. Se a gente fizer uma soma sobre um intervalo de A até B, tá? E uma função ela for, na verdade, escrita como a soma de duas funções,
Vocês lembram que na aula passada a gente resolveu o x ao cubo menos 6x, certo? X ao cubo menos 6x era uma função mais outra função, certo? E quando a gente foi resolver, ao longo da resolução, a gente chegou e separou essas duas como duas somas separadas, né? Cada uma representando uma das funções. O fato é que essa integral aqui, ela pode ser escrita como sendo a integral de a até b da função f de x, dx, mais a integral de a até b da função g de x, dx. É como se a gente pegasse a área de uma das funções mais a área da outra função. Ok? Então, é uma propriedade da soma, a gente poder separar os termos aqui. Terceiro é o seguinte, também uma propriedade da soma, integral de a b, de uma constante vezes uma f de x dx. O que acontece? A gente está somando infinitos termos, certo? E todos os termos estão multiplicados por uma constante. Por exemplo, a todos os termos está multiplicado por 3. O que a gente faz com o 3? Tira ele em evidência, né? Então, toda vez que a gente tiver uma constante vezes uma constante vezes uma função, a gente pode, e sendo integrado, né, dentro da integral, a gente pode tirar a constante para fora. Ok? Depois a gente tem a quarta propriedade aqui. Na verdade, a quarta e a segunda são similares, né? É assim, se a gente tem a integral da f de x menos a g de x, em dx, a gente pode separar em duas aqui. Integral de a a b da f de x dx, menos a integral de a a b da g de x dx. E a quinta e última, por enquanto, né? Tem várias outras propriedades, mas as mais importantes aqui para o que a gente está estudando nessa disciplina. Até no livro, eu sempre recomendo que vocês leiam os capítulos do livro. Em vez de pegar um romance para ler, dá uma lidinha no capítulo antes de dormir, né? Tem bastante informação que a gente não consegue passar em aula por causa do tempo hábil. O livro às vezes conta alguma história, explica o contexto da demonstração. Então, uma experiência pessoal como aluno era o seguinte: eu percebia que quando eu li o livro, li o capítulo antes de vir para a aula, eu entendia muito mais. A ideia, na verdade, é a repetição. Se vocês pegarem o hábito de... Aqui, ó, aqui a gente está falando no capítulo, agora eu não lembro o número. Ô, professor, Sim. Dá uma adiantadinha pra gente, tipo, pra próxima aula leia um capítulo tal. Isso, eu vou fazer, com certeza. Porque, ó, o professor tá falando e eu tô procurando onde que tá. É. Não sei qual é o capítulo, tô procurando ver se eu identifico. Esse daqui eu acho que é na parte de integrais, 5.13, eu acredito. Ah, tô no 5.2. 5.2 eu acho que é a parte de integral definidos que a gente viu na última aula. Pega do ponto médio. Daí eu dei uma puladinha nessa parte do ponto médio, mas você viu, ó, essa parte eu não falei em aula. Mas se vocês derem uma lida, vocês não precisam saber resolver todos os problemas com ponto médio, mas com certeza vai ajudar, né, na hora de entender o que a gente está falando em aula. Então, uma boa dica é leiam um capítulo. Agora eu não estou lembrado qual que é o próximo. 5.3, Teorema fundamental do cálculo. Isso, e o outro? 5.4, integrais indefinidas e o teorema da variação total. Integrais indefinidas. Tá. Acho que não é isso que a gente vê na próxima aula. Eu vou dar uma olhada aí no final da aula e eu passo para vocês. Mas mesmo que vocês não leiam antes, vocês lerem o capítulo logo em seguida da aula também ajuda, porque fica fresco na cabeça e você dá uma repetida, né?
na verdade, existe uma... já que eu dei uma pausa, né? Tem alguns estudos que indicam que tem uma curva de aprendizado que é assim, ó. Você, com o tempo, né? Você estuda, você não sabe o conteúdo, aí você estuda ele. Aí ele joga o conteúdo, joga o teu conhecimento aqui. Só que conforme o tempo passa, você vai esquecendo, é natural. Né? Aí você revê o conteúdo, ele joga lá em cima. Aí você passa o tempo, você vai esquecendo. Aí ele revê o conteúdo, ele joga lá em cima. Cada vez que você revê o conteúdo, ele sobe. Então, quanto mais vocês reverem o conteúdo, melhor. Alguns estudos indicam que o ideal é você fazer o seguinte, ó. É você ver e aí você logo em seguida já revê. E aí você logo em seguida já revê de novo. Aí você dá um tempo. Porque daí parece que a curva fica mais suave aqui. Então, você não precisa ver ele em intervalos iguais. Uma vez por semana eu vou ver. Mas se você lê, logo em seguida lê de novo, daí você dá um tempo, aí você lê de novo, aí você dá um tempo maior, lê de novo, isso vai entrando, o cérebro vai assimilando isso como uma informação de memória permanente. Né? Porque a gente tem 3 níveis de memória, né? A rápida, a intermediária e a permanente. Aí o nosso objetivo é a permanente aqui, né? A rápida é aquela seguinte, por exemplo, vocês certamente para atravessar a rua hoje prestaram atenção que tinha vindo carros, né? Ou não prestaram atenção? Naquele momento vocês prestaram atenção. Só que ele não ficou armazenado, vocês não lembram quantos carros passaram, não é? Se, por exemplo, muita pouca gente lembra o que almoçou, hoje é quinta-feira, na quinta-feira da semana passada. Na quinta-feira da semana passada já é garantido, né? Ontem às vezes já não lembra, mas na quinta passada, menos ainda. Mas é muito provável que vocês lembram que vocês comeram no aniversário de vocês. Ou no Natal. É mais provável, não que seja absoluto, mas é mais provável do que lembrar do que aconteceu na semana passada. Porque tem um fato emocional. Também, né? Talvez porque repete também. É uma coisa que a gente revê. O caso do... É isso aí. Então, tem alguns estudos do professor... Eu lembro que eu li um livro é um neurocientista ali da URGS, é o Ivan Esquerdo. É um livro que ele escreveu assim para leigos, né? Muito bom. Que ele fala sobre esses 3 níveis de memória e que os estudos indicam que o mais fácil de acessar, as técnicas que acessam a memória permanente é por emoção ou por repetição. Né? Então, como não é nada emocionante estudar isso daqui, vocês vão ter que repetir. Se vocês quiserem que eu traga emoção para a aula, desistam. Não é uma habilidade que eu tenho. Mas vocês podem repetir. Né? Não de um semestre para o outro, de preferência várias vezes no mesmo semestre. Tá? Tá bom. Bom, enfim, já fiz o parênteses aqui. E é interessante que isso também mais ou menos explica por que a gente tem uma tendência a ir melhor nas disciplinas que a gente gosta do professor, mesmo que seja mais difícil. Se a gente não gosta muito do professor, e é normal, a gente não gosta de todo mundo, né? Não gosta de todo mundo. Não existe nenhuma mágica que faça a gente gostar de todo mundo. Mas a gente tem uma tendência a se dedicar mais às disciplinas que gosta mais do professor. Né? Então, bom, enfim, vocês sabem disso, né? Você sabe que tem professor que às vezes a gente não gosta, tem paciência. Voltando às propriedades das integrais, né? Não sei por que eu parei aqui em vez de dar a última, né? E fazer uma pausa. Uma pausa totalmente sem estratégia nenhuma aqui. Mas a última propriedade é a seguinte, ó. Se a gente fizer uma integral de A até um C da f de x, dx, e depois fizer uma integral de C até B da f de x dx, da mesma função, da mesma variável. Isso aqui é igual à integral de A até B da f de x dx. Vou explicar isso aqui. Desde que o C, ele tem que estar
entre A e B. O que acontece? Essa propriedade diz que a gente tem uma função aqui, a gente tem um A, a gente tem um B e a gente tem um C aqui no meio, em qualquer ponto. Então, quando a gente faz a integral de A até B, a gente tem a possibilidade de dividir ela em duas. Em algumas funções isso vai ser útil. A gente dividir, fazer primeiro a integral de A até C e depois a integral de C até B. Então a gente primeiro calcula essa área aqui como sendo um A1 e depois essa daqui como sendo um A2. Para a mesma função, então a gente pode dividir, né? Uma área mais o complemento da área total. Ok? E a gente pode dividir para qualquer C entre A e B. Certo? Então vocês anotem isso e a gente parte... Bom, antes de partir para o teorema fundamental do cálculo. Daí esse é o capítulo certo, né? Agora que começa. Beleza. Essa parte aqui, pessoal, é fácil de compreender essas propriedades, não? Se vocês têm a noção de soma e entendem as propriedades da soma, vocês entendem que essas propriedades da integral definida, elas existem, a gente vai usar um monte na hora de resolver integrais, e elas são uma consequência do fato de a integral ser uma soma. Beleza? A partir de agora, então, a gente sabe que resolver integrais definidas é resolver uma soma de infinitos termos. E isso é muito difícil e chato de fazer. A gente fez na outra aula e vocês viram como é complicado. Mas a gente também viu lá no finalzinho da aula que a gente pode resolver e chegar no mesmo resultado a partir de da primitiva aplicada nos limites de integração. A questão hoje é por quê? Por que a gente pode resolver toda aquela integral chata, demorada e trabalhosa, simplificando ela, né, simplesmente sabendo a antiderivada. Né? Então, para a gente poder chegar nesse ponto, eu quero levar vocês a gente parametrizar a função área. Como assim? Ó, a gente tem uma área, né, aqui o x, aqui o y. Aliás, eu não vou usar o x, eu vou usar um t. Porque vocês lembram que não importa se a gente faz a integral em x, em y, em r, né? Ele sempre vai dar o mesmo valor. Tá? Elas são isomorfas. Isomorfas quer dizer que tem a mesma forma. A gente vai aqui, ó, em A até B. Certo? E aí a gente tem uma área aqui. E essa aqui é a área total. Agora, olha só. Eu chamei isso aqui de eixo T, porque eu quero colocar aqui no meio um ponto que eu vou chamar de x. Tá? É só por uma estratégia de a gente construir essa teoria. E a gente vai ver que se ao invés de a gente ter o B, a gente calcular essa área aqui, ó, essa área aqui eu vou chamar de G. E essa área aqui, essa G, a gente vai integrar de A até x, da f de x dx, aliás, a f de t, né? Isso daqui vai ser uma f de t, uma f de t dt. E quando a gente fizer essa integral aqui, essa área depende do x que a gente pega. Vocês concordam comigo? Se a gente pegar um x muito próximo do A, a área vai ser pequena. Se a gente pegar um x maior e chegar próximo do B, ela vai ficando maior, né?
Bom, e aí a gente vai pegando a área total. Vamos considerar que esse x está entre A e B. Então, essa integral, ela é uma integral que depende do x que a gente pega. Ok? Então, a gente está definindo essa função g de x como sendo uma área que ela é arbitrária, depende do x que a gente pega. Ok? E esse x está no intervalo entre A e B. Então eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma função f de x, f de t, aliás, para a gente ilustrar esse conceito ali. Tá? Uma função f de t, dado por esse gráfico aqui, ó. Ela não é uma função suave, então deixa eu ver aqui, vou fazer assim. Aqui é o y, vou ter alguns pontos que ela vai ser negativa, isso aqui varia com t. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu vou ter 1 e 2. Aqui o 0, menos 1 e menos 2. Tá? Deixa eu ver se... Vou imaginar uma função que ela faz o seguinte, ó, de 0 a 1, ela vem como uma linha reta aqui. Aqui de 1 a 2 ela permanece no 2. Depois ela desce de novo, como uma linha reta, de inclinação 2 aqui. Daí ela vem até aqui embaixo, no menos 2, e depois volta para o 0. Tá? Só para a gente ilustrar essa função, e a gente vai calcular essa integral, como sendo, vamos mais ou menos estimar essa área aqui. Tá, então, aqui a gente tem 5 áreas, né? A gente tem o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. O A1, ele vai ser a base, é um triângulo, né? A gente vai usar a área do triângulo, que é 1/2, da base, que é 1, vezes a altura, que é até onde a função vem aqui na direita, que é 2. Certo? Então, essa área aqui é igual a 1. A área 2 vai ser um retângulo, que é a área é a base vezes a altura. Então, a área aqui é 2. Ok? Aí, depois, a gente tem a área 3, que também é um triângulo. Na verdade, tem a mesma área da área 1 aqui, também é 1/2, aqui é 1 e aqui é 2. O área 4. O área 4 tem um detalhe, né? A gente tem uma área que vem aqui, a função ela é negativa, né? Então eu vou escrever essa área, como a gente está querendo fazer a integral. Quando a gente faz a integral, áreas para baixo do eixo, no caso t aqui, do y igual a 0, a gente vai ter como negativo, né? E a área 5 a mesma coisa. Aqui. Agora vamos imaginar a função g de x. Então aqui
Só que a G ela é uma G de X, certo? O X é o quê? O X ele está vindo desde o A e vai até o B. O nosso A aqui é igual a 0, né? Então, quando a gente vem do A área parte de 0. Deixa eu ver outra caneta aqui. Olha, a área... Deixa eu pôr aqui. Então, a área ela é 0. Aqui, ó. Então, ela está nesse ponto aqui. Certo? Conforme a gente vai integrando, a gente vai aumentando essa área. Vai aumentando, 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 até chegar na área do triângulo aqui, que é 1. Vocês concordam com isso? Que quando a gente vai aumentando a área, ele vai chegando até no ponto em que isso aqui é a área, né? Então a gente está andando daqui, a gente está fazendo isso aqui, ó. A gente está pintando isso aqui, ó. Ele saiu do 0 e começou a aumentar, 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 até que chegou e pintou a área toda daquele triângulo. E aquele triângulo tem área 1. Certo? Então, a nossa G, que é a integral, que é uma área, né? Ela vem daqui até aqui. Certo? Aí, ela vai... A gente vai continuar pintando esse cara aqui. Então, o X está vindo daqui e está chegando no 2. Quando o X chega no 2, a gente já tem a área 1 e a área 2 pintada. Certo? Então, a gente tem a área 1 mais a área 2. Então, a gente vai lá para o 3 aqui, ó. Porque a gente tinha, ó, aqui a área 1 e aqui é 2. Então, 1 mais 2 dá 3. Então, a gente veio, a área foi lá para o 3. Ok? Aí, depois a gente vai até o... Aqui, ó. Então, a gente continua pintando. Aqui tem bastante área e ela vai diminuindo, diminuindo, até que a gente chega no ponto 3. Quando a gente chega aqui no 3, que o x é igual a 3, no x igual a 3, a gente já tem essas 3 áreas aqui. Então, a gente tem 1 mais 2 mais 1. Então, a gente tem 4. Então, a área está lá. Certo? Só que a partir de agora, a gente vai começar a diminuir na área, porque essa área aqui, ó, começa a ser negativa. Diminui, 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 até que diminui bastante. Mas chegando aqui no 4, a gente tem toda aquela área lá, que era a 4. Só que a gente diminuiu a área de um triângulo desses, que era 1. Certo? Então, a gente veio aqui por 3. Certo? Concorda comigo? Aí, agora, a gente continua pintando até que chega no final. No final, então, a gente vai diminuir mais um aqui. A gente vai ficar aqui, ó. A gente estava no 4, veio para 3, veio para 2. Certo? Então, olha só. Tá. Então, olha só. Só que como é que a gente liga esses pontos? Vamos lá, quando a gente veio do 0 até o 1, a gente começou somando retângulos pequenos. E conforme a gente foi aumentando, a gente foi somando retângulos maiores, maiores, maiores. Então, o retângulo daqui, ele contribui muito mais do que o retângulo daqui. Então, na verdade, essa função aqui, ela faz uma coisa assim, ó. Ela faz uma barriguinha para baixo. Porque no início, a área soma só um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até que ele soma mais. Então, ele aumenta a velocidade, né? Até que chega aqui nesse ponto. Aqui, todos os retângulos são iguais.
Então, a cada passo a gente aumenta de forma linear. Aqui é uma reta. Porque a gente está aumentando um retângulozinho por vez, todos eles iguais. Então, isso aqui não parece, mas é uma reta. Esse daqui, ó, no início ele aumenta bastante, depois aumenta pouco. Aqui, ó, no início ele diminui pouco e depois diminui bastante. E aqui ele está diminuindo bastante, mas depois diminui pouco. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui. Tá? Mais ou menos a gente tem que a g de x, ela é uma função. Ela é uma função que varia conforme a gente vai andando na integral, porque a g de x é definida como a área, olha, ela parte do zero, aí a gente vai aumentando. A gente vai aumentando, e conforme o x vai andando para cá, para a direita, chegando até o b, ele vai pegando a área total. E eventualmente a área diminui. Então ela chegou aqui, se a gente tivesse o b até aqui, a área seria 4. Mas como a gente seguiu, a gente diminuiu 2 na área e chegamos em 2. Então a integral dessa f de t aqui, ela evolui dessa maneira aqui. Tá bem? Bom, beleza. Então, se vocês entenderam a ideia de como a gente constrói a g de x como uma integral definida, sendo que o limite superior é uma variável entre os limites de integração ali, então, vamos fazer o seguinte. Esse aqui não. A gente vai observar o seguinte, ó, eu espero que vocês observem. O seguinte. A gente tem uma função de t aqui. Né? E a gente vai ter aqui um A, um B, aqui, e aqui no meio, então, a gente vai ter um X, tá? Mas se a gente pegar aqui, ó, eu quero que vocês observem a seguinte propriedade. Se a gente pegar aqui no lado do X e se afastar dele por uma distância h, a gente vai ter um x mais h. E aqui a gente pode definir um retângulo aqui, ó. Esse retângulo aqui, ele vai ter uma área, né? Essa área desse retângulo aqui, ela vai ter a altura que é dada pela f de t, a base é dada pelo h, certo? E aí eu quero que vocês notem o seguinte, se o h for pequeno, a gente pode escrever o seguinte, a gente pode pegar a g de x mais h, ou seja, o que é a g de x mais h aqui, pessoal? Eu vou desenhar essa área aqui em
azul. A g de x mais h é essa área que vem desde o A até o x mais h. Essa daqui é a g de x mais h. Ok? Beleza? E agora a gente pegar e subtrair dessa g de x mais h a g de x. Então, o que é a g de x? A g de x é o seguinte, é essa área aqui, ó, só até o x. Então, se a gente pegar a g de x, vocês conseguem identificar essas duas áreas aqui, né? O que é a g de x mais h? É a área em azul. E a g de x é a área em vermelho. Se a gente pega a área em azul e subtrai a área em vermelho, não fica a área desse retângulo aqui? A área desse retângulo é a altura vezes o h, não é? Aliás, é a f em x. É a f em x aqui, que é no ponto x. A gente pode pegar essa altura aqui, né? A f em x. Claro que isso aqui se o h for pequeno, né? Se o h for muito grande, daí a gente tem variações da função que já tiram essa aproximação. Mas se o h for pequeno, a gente pode escrever isso aqui. Vocês concordam? Todo mundo entende isso aqui? Vocês percebem que isso aqui tem muita similaridade com a definição de derivada? Né? Então aqui que está a jogada. É essa similaridade com a definição de derivada que relaciona as duas como uma sendo ante a outra. Certo? Como é que isso fica? A gente pode reescrever isso aqui como sendo a f de... Aliás, isso aqui não é igual, né? Isso aqui é aproximadamente. É aproximadamente, desculpem. Ele é aproximadamente, porque aqui tem algum erro, né? Por o h pequeno. Agora, no limite em que o h tender a zero, aí sim é igual. Não. Não, a constante tem a ver com a família de funções que a gente deriva. Tá? Não tem a ver. Mas até o livro faz uma análise sobre esse erro. Eu não vou fazer aqui na aula, mas eu recomendo que, se vocês tiverem um tempo, leiam que ele faz toda a análise do que acontece, se a gente atribui um valor para esse erro e vê como ele se comporta quando o h tende a zero. Ok? Mas aqui, ó, a gente pode escrever essa f de x como sendo aproximadamente a g de x mais h menos a g de x sobre o h. Certo? Desconecta. Pronto. Ok? Agora, se a gente levar esse h no limite em que ele tende a zero, a gente leva essa aproximação a uma igualdade. Vocês concordam comigo? Sim? Então a gente vai escrever essa igualdade aqui, ó. Então olha só, no limite em que o h tende a zero, temos
temos o seguinte, que a f de x ela é igual ao limite, o h tende a zero, da g de x mais h menos a g de x sobre o h. E esse limite aqui, ó, uau, é igual à derivada da g. Vocês percebem quanto isso aqui é incrível? Isso aqui é muito incrível. Porque se não fosse incrível isso, se isso não fosse verdade, se não tivesse essa relação, vocês iam ter que fazer todas aquelas contas com somatórios. Tá? A gente vai mostrar, eu vou mostrar mais propriedades, mas o fato é que a g de x, ó, a g de x, ela é a integral de 1a até 1x da f de t dt. E a g' de x é igual a f de x. Não é incrível isso? Né? Ela é a g de x é a antiderivada de f. Então a g é uma primitiva da f. A gente vai se perguntar qual é a função que quando a gente deriva chega na função f, certo? Para um ponto x ali, né? Então, eu vou enunciar aqui o que o livro chama de a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. E ele é chamado de teorema fundamental do cálculo porque ele faz uma conexão com o cálculo diferencial com o cálculo integral. São coisas que foram descobertas, né, foram desenvolvidas, estudadas de forma separada. Mas há essa correlação entre os dois. Então, o cálculo diferencial apareceu do estudo das curvas, de como as retas secantes se transformam em uma reta tangente no limite que o h tende a zero. E o cálculo integral surge da necessidade de calcular áreas em que um dos lados não é uma reta. Então, são dois problemas distintos, né? Mas que têm uma correlação muito forte. E hoje a gente chama isso de cálculo diferencial e integral, como uma coisa só, graças a esse teorema aqui. A gente chega a ver que ambas se correlacionam, né? Eu tinha que ter apagado as propriedades das integrais aqui antes. Então, olha só, a primeira parte do teorema fundamental do cálculo ele diz que se a f for contínua entre A e B. Vocês veem que a gente sempre está trabalhando com f's contínuas, né? Se houver uma descontinuidade entre A e B, a coisa complica um pouco. Tá? Então, a gente está sempre tratando que a função não tem descontinuidades, não tem divergências, né? Ela é definida entre A e B. Então, a função g é definida
por g de x igual à integral desde 1a até 1x da f de t dt para o x entre a e b. E ela é contínua também. No intervalo de a até b e derivável no intervalo de a a b, aberto, não necessariamente em a e b, e a g de x, a g derivada de x é igual, vou escrever mais para baixo aqui, e a derivada da g de x é igual a f de x. Ok? Bom, esse aqui então é o teorema. Tenho dois exemplos para ilustrar um pouquinho como é que ele fica na prática, né, na função. Seguinte, vamos ver um exemplo. Se a gente quer encontrar a derivada da função g de x, sendo que g de x, acho que eu escrevo aqui já. Cuidado com o fio. É a integral de 0 até x da raiz de 1 mais t ao quadrado. Então, se a gente tem que a g de x ela é dada por essa integral, qual é a derivada da g de x? Pelo teorema fundamental do cálculo. A gente quer saber qual é a g' de x. Né? Quem é a g' de x? É a função que está sendo integrada, né? Então, a g' de x é a raiz quadrada de 1, e não é o mais t ao quadrado? G de x. Então, essa daqui é a derivada da g de x. Se a g de x é aquela integral, a derivada dela é a própria função que está sendo integrada. Certo? Outro exemplo. Função s de x igual a integral de 0 até x do seno de π t ao quadrado sobre 2 em dt. Essa daqui é chamada de função de Fresnel. Ela aparece no estudo de difração da luz. F de x fatorial ou é só um? Não, é só uma exclamação. É só uma exclamação porque é incrível. Tá. Vamos colocar um ponto aqui, ó. Um ponto incrível. Uau! Uau. Então, essa função aqui, a gente quer saber qual é a derivada dessa função.
Então, como é que é a derivada dessa função? Se ela é a integral, a derivada dela é quem a gente está integrando. Né? Então, é o próprio seno de π. E aqui não é o x, não é o t ao quadrado, né? Para a gente saber a forma explícita do s, a gente pode usar a técnica da antiderivada. Qual é a função que a gente precisa derivar para chegar nisso daqui? Né? Então, se a gente conseguir induzir e entender qual é a função que a gente precisa derivar para chegar nisso daqui, a gente resolve a S. E é a partir de agora a estratégia que a gente vai usar para resolver esse tipo de integral. Ao invés de fazer toda aquela soma maluca, né? Mas basicamente o que a gente está fazendo é uma soma, só que a gente está usando um atalho bem mais simples, que é achar qual é a função. Claro que essas aqui não são tão simples de achar a primitiva, né? Porque elas têm... A gente vai ter que usar alguma regra da cadeia aqui, então é um pouquinho mais complicado. Aqui também. Mas a gente vai desenvolver ao longo das próximas aulas técnicas de como achar a primitiva dessas funções aqui. Ok? Vamos lá. Então, a segunda parte do teorema, eu vou começar demonstrando ele e depois eu escrevo. Ok? Vocês copiaram tudo aqui? Querem mais um segundo? Um segundo? Passou. Deixa eu vir pra cá. Eu posso apagar essa primeira parte, né? Então a gente sabe, né? Seja uma g de x igual a uma integral desde a até x da f de t dt. Então a gente sabe que a g' de x é igual a f de x. Ok? Então, g é uma primitiva. De f. E f grande é qualquer primitiva de f. Vamos definir um f grande. Olha só. Quando a gente analisa as primitivas, a gente vê que, na verdade, é toda uma família de funções, né? Porque a gente pode somar qualquer constante, que quando a gente deriva, aquela constante desaparece. Então eu posso colocar infinitas funções, né, como sendo a primitiva de uma outra função. Então é uma família de funções f. A g é uma das primitivas e a f é qualquer primitiva. Tá? Só para a gente contextualizar aqui por que se segue. O que segue aqui, eu vou fazer o seguinte. Então, é fácil da gente notar que a f de x, que é qualquer primitiva, ela é diferente da g de x apenas por uma constante. Né? Porque ambas vão ser primitivas da nossa função f minúscula.
Agora, se a gente colocar, notem que se a gente colocar o x igual a b, com o x igual a b, a gente vai ter a f de b. E com o x igual a a gente vai ter a f de a. Certo? Só que tem um detalhe aqui, ó. Quando a gente pega a g de x, a gente coloca lá com o x igual a b. Aqui a gente tem duas coisas, ó. Pera aí. A gente tem a f de b e a gente tem a g de b. E aqui a gente tem a g de a. Eu quero primeiro chamar atenção para g de a. Como é que é a g de x igual a a? Ela é integral desde a até a da f de t. Então eu quero que vocês prestem atenção nesse cara aqui, ó. A f de a, aliás, a g de a é integral desde o limite inferior até ele próprio. Quanto de área que tem aqui? Quanto que tem? Zero. Não tem área nenhuma. Se a g de x é definida de forma que a gente vai integrar desde o a até o limite superior, então isso daqui não dá área nenhuma. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Certo? Então a gente vai ver o seguinte, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar para cá, melhor. O que acontece quando a gente escreve a f em b menos a f em a? Que é uma primitiva qualquer do b, da f, aplicada em b, menos uma primitiva qualquer da f aplicada em a. Se a gente tem essa relação aqui, ó, entre as primitivas, a gente vai escrever isso aqui como sendo, no lugar da f de b, eu vou colocar a g de b mais uma constante. Deixa eu escrever mais para cá. Vou fazer assim, ó. Vamos fazer a f em b menos a f em a. Então a f em b, ela vai ser a g menos uma constante. E aí, menos a f em a gente vai ter a g em a menos uma constante, que é a mesma, né? Só que aqui vocês já me disseram que a g de a é zero. E aqui a gente tem menos c, menos c. Então, o que sobra aqui, ó? Sobra só a g de b, né? Então, a gente tem que a f em b menos a f em a é igual a g de b. E a g de b é a integral desde a até b da f de t dt. Então, a gente pode perceber o quê? Que a g de b é a área total no limite de integração que a gente está trabalhando.
né? Então, a gente tem uma função, a gente tem o A, a gente tem o B, e a gente quer calcular a área total aqui. A gente tinha uma g de x, que era uma área parcial, e esse x a gente leva até o B. Então a gente pega a área total, certo? O que isso está nos dizendo é que se... Olha só, agora vamos ver o seguinte. Se a gente quiser saber a área total, a gente vai escrever isso aqui como somatório desde A até B, da f de t dt. Certo? Essa é a nossa integral. Só que esse teorema aqui nos diz que isso aqui é igual a pegar uma primitiva da f e aplicar no limite b, menos uma primitiva da f e aplicar no limite a. E a partir de agora é assim que a gente vai resolver as integrais. Deu para entender a ideia? Ou ficou muito confuso? Não deu para entender? Deu para entender? Ó, o grande detalhe é que aqui é um truque, né? A gente pega a função f no limite final, no limite inicial, e faz a diferença dos dois. E como ela está relacionada com a g, que é a área de fato, a g é a área. A f é uma primitiva qualquer, né? Só que a gente viu que a g está relacionada com a f por causa daquela primeira parte do teorema que a gente viu. Que a g é uma primitiva da f. Ou seja, a g' é igual a f. É uma primitiva. Então, quando a gente pega uma primitiva genérica e aplica no ponto B, menos a primitiva genérica aplicada no ponto A, as constantes se eliminam e a gente fica só com as áreas. A área total menos a área do início, que é zero. Então, a gente vai sempre poder integrar usando esse teorema aqui. Essa daqui é a segunda parte do teorema. Certo? Então, a partir de agora, esse daqui é o nosso carro-chefe. Aqui a gente vai utilizar para calcular integrais. Né? Mas, obviamente, que na prova vocês vão ter que fazer por somatório, né? Não. Se tiver, vai ser alguma função bem facilzinha. Eu prometo. Pode não ter. Pode não ter, mas pode ter. Vai ter. Tá? Mas o mais importante nessa aula é que vocês nunca esqueçam que o somatório, toda vez que a gente vai, a partir de agora, a gente vai desenvolver muitas técnicas para calcular a primitiva. Tá? A partir de agora a gente vai focar muito na primitiva, porque é a primitiva que resolve a integral. Certo? Então, a segunda parte do teorema é basicamente essa daqui, mas eu vou escrever bonitinho porque ela merece. Como é que a gente está de tempo na aula? 5 minutos. Temos? 30 minutos. Mais Ah, temos 30 minutos, eu entendi 5 minutos. 5:30 agora. Tá, obrigado. 2, né? Hã? Só 2. Agora, Tem 2 minutos? Ah, que azar. Vou ter que passar do limite, então. Tá, vamos lá. A segunda parte do teorema fundamental do cálculo ela diz que se a f for
contínua no intervalo de A até B, então a integral de A até B da f de x dx ela é igual à primitiva da f aplicada em B menos a primitiva da f aplicada em A, né? Onde f é qualquer primitiva de f isto é, a f é uma função tal que quando a gente deriva ela, a gente obtém a f. Então, o objetivo da aula de hoje era demonstrar essa relação entre a antiderivada, né, e a integral, certo? Então, aqui vamos fazer alguns exemplos. O exemplo da integral de e na x dx de 0 a 3. Como é que a gente vai calcular esta integral? Vamos fazer o limite de n infinito, somatório, de igual a 1 até n de e na x. Então a grande pergunta é a seguinte. Primeiro a gente vai ver, a nossa f de x, ela é igual a e na x, certo? Qual é a função que a gente precisa derivar para obter o e na x? Não é 1 a 3, não? Como? Não é 1 a 3? No exemplo do livro? Não Na prática não faz muita diferença, mas se no livro está 1, vamos usar o do livro. Certo? Tá, então, a função que a gente precisa derivar para chegar na e na x é a e na x mais uma constante. Claro que na prática, por causa disso aqui, a constante vai desaparecer. Mas a gente tem que lembrar que a primitiva ela é uma família de funções. Então, aquela integral lá, ela vai ficar igual ao seguinte. Então, a integral de 1 a 3 de e na x dx, ao invés de a gente fazer todo aquele somatório, a gente simplesmente vai pegar a função primitiva aplicada no limite superior, que é o e na 3 mais c, menos a primitiva aplicada no limite inferior, que é e na 1 mais c. As constantes sempre vão se eliminar, né? Mas eu estou deixando ela explícita aqui, porque a gente está introduzindo o conceito ainda, né? Então não vamos dar nenhum passos a mais. E a resposta disso é simplesmente e na 3 menos e na 1. E essa aqui é a resposta. Vocês podem colocar na calculadora, né? E na 3, quanto que dá? Menos o próprio número e é a resposta. Mas aqui já está respondido. Ok? Mais fácil do que somatório, né? Vamos ver outra.
a gente quer calcular uma área. Uma área de uma função que está abaixo de uma função y igual a x ao quadrado e que ela está entre 0 e 1. Ela está definida entre 0 e 1 no x. Então, como é que a gente calcula uma área dessas? Bom, a gente tem aquela função assim, né? X, y, aqui é 1, aqui é 1, x ao quadrado é uma coisa assim, e a gente está de 0 até 1, e quando a gente quer calcular a área, a gente está desde o limite inferior, que é 0, até o limite superior, que é 1, a gente quer calcular esse cara aqui, ó. A gente não tem nenhuma fórmula, tipo lado vezes lado, porque um dos lados é curvo, né? Então a gente usa a estratégia da integral. A gente vai integrar entre 0 e 1. Poderia ser qualquer limite de integração, poderia ser de 0 a 10, de 2 a 5, né? Mas aqui ele está dizendo especificamente de 0 a 1. E a gente vai integrar a função x ao quadrado dx. Agora, com o teorema fundamental do cálculo, a gente vai ver que qual é a função de x que está sendo integrada? É o x ao quadrado, ok? Quem é a primitiva dela? Ou seja, quem que a gente precisa derivar para chegar no x ao quadrado? X ao cubo sobre 3, né? Mais uma constante. Então, porque quando a gente deriva o x ao cubo, esse 3 aqui desce, fica 3 aqui que vai cortar com aquele, e o expoente passa a ser 2. Quando a gente deriva a constante, dá 0. Então, é a função que a gente deriva para chegar na nossa f. E essa função a gente vai utilizar no teorema fundamental do cálculo. A gente vai ver que essa integral é igual a essa função aqui, que é a primitiva, aplicada no limite superior. Então, a gente vai ter, no lugar do x, a gente coloca 1. Então, a gente tem 1 ao quadrado, aliás, ao cubo. Não vai fazer diferença, mas... né? 1 ao cubo sobre 3, mais uma constante. E aí, menos a função no limite inferior, que é, a gente vai substituir 0 aqui no lugar do x, fica 0 ao cubo sobre 3, mais uma constante. Que isso aqui vai dar igual a 1/3. Vocês lembram que a gente calculou isso daqui com 4 áreas, depois com 8 áreas? Depois eu coloquei uma tabelinha com 1000 áreas, a tendência era chegar no 1/3? Né? Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é fazendo aquele limite de n infinito no somatório de igual a 1 até n das áreas. Da seção 5.1 que está falando aqui, né? Eu acho que é. Isso aí. Então a gente chega no mesmo. Isso é muito incrível. Por isso que eu coloquei um uau lá. Porque é uau mesmo. Olha só quão mais simples é. Né? E claro que essa questão da derivada, ela também é um limite da função em x mais h menos a g de x sobre, né, a f de x sobre o h no limite que h tende a 0. Só que para várias funções, ao longo da disciplina, a gente percebeu que existem padrões. Os polinômios sempre respeitam tal padrão. Então a gente colocou isso numa tabela. O seno respeita sempre tal padrão. A gente colocou isso numa tabela. Mas vocês obtiveram a derivada do seno como? Fazendo a dedução pela definição. Certo? Então a derivada é aquele limite. A integral é aquele outro limite. Só que a gente reduz isso a estratégias, a tabelas.
Ok? O que simplifica muito a nossa vida. Se a gente tivesse que fazer todos aqueles limites sempre, não rende, né? Então, essa é o que a gente chama de uma ferramenta matemática poderosíssima. Ok? Tem mais uma aqui e a gente encerra. Um exemplo 3 aqui. Integral de 3 até 6 de dx sobre x. E agora, pessoal? Quem é a nossa f? Quem que a gente está integrando aqui? Quem está multiplicando dx, né? Quem está multiplicando dx? Quem a gente precisa derivar para chegar no 1 sobre x? O ln de x. É o único caso que foge da regra do polinômio, né? Que é o x na menos 1. Na verdade é o ln do módulo de x, né? E aí a gente vai escrever aquela integral como sendo o ln do módulo de 6 mais uma constante. Porque a gente vai substituir essa função no limite superior menos substituir a função, que é o ln, no lugar do x a gente põe 3 mais a constante. Daí a gente tem o ln de 6 menos o ln de 3, né? Porque aqui os dois são positivos, então o módulo é o próprio número, né? E aqui então a gente tem na verdade o ln de 6 dividido por 3, né? Que é o ln de 2. Certo? Que daí vocês podem pôr na calculadora. Ou você pode pôr na calculadora o ln de 6 e subtraído o valor do ln de 3, que vai dar o mesmo valor. Né? É uma propriedade do logaritmo. Né? Tipo, se não der o mesmo valor, é porque vocês erraram a conta. Não porque a propriedade não vale. Tá? Então, em resumo, o resumo da aula é... O resumo da aula é o seguinte. Se a f é contínua em A e B, então a gente tem duas afirmações muito úteis. Então, se a f é contínua entre A e B, a gente vai ter definido, se a gente define uma g de x como sendo a integral de 1a até x da f de t dt, então a g' de x é igual a f de x, que é a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. E a segunda grande conclusão que a gente chegou nessa aula é que a integral de a até b da f de x dx pode ser escrito como a primitiva da f aplicada no limite superior menos a primitiva da f aplicada no limite inferior, onde a f grande é qualquer primitiva. De f. Ou seja, a f grande derivada é igual a f pequena. E concluímos a nossa aula sobre
o teorema fundamental do cálculo, com aqui ele resumido. E aí, pessoal, gostaram do teorema fundamental do cálculo? Hã? Gravou até o final, né? Primeira vez. É? Verdade. Uhul! Mais 10 minutos acho que não ia. Verdade. Ô, pessoal, para eu conseguir ter espaço ali no celular para fazer as edições e mandar e subir pro YouTube, cara, eu tenho que fazer assim, tipo, muito rápido. Às vezes não dá, daí eu tenho que diminuir a qualidade, eu testo, eu tenho que fazer um malabarismo ali para dar tudo certo. E ele consome muita bateria. Então, às vezes eu tenho... Tipo, hoje na quinta-feira eu tenho 3 aulas. Então, se eu me distrair de uma aula para outra para carregar o celular, eu fico sem. Né? Às vezes eu estou montando uma aula e, por exemplo, na semana passada faltou luz no prédio. Aí não tinha como carregar. Professor, e se trouxesse uma extensão e deixasse ligado? Poderia ser, é uma Daí alternativa. eu Pelo menos o meu... tenho tempo de gastar. O meu carregador, ele tem um problema que se ele não fica do jeitinho certo, ele não carrega. Ele tá perfeito. Igual amarra Também? Gambiarra, né? Até mais, pessoal. Isso aí. Feito, então.